Olá, saudações a todos os amigos do canal, sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um estudo na Palavra de Deus. Queridos, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de como vencer o pecado. Esse é o tema que nós juntos vamos aprender aqui e dizer que ao longo da semana não consegui lançar vídeos novos porque eu me encontrava numa situação não estável de saúde, quer dizer que não estava me sentindo bem, estava com dores de cabeça e constipação, então melhorei graças a Deus e de novo estou aqui para nós podermos aprender cada dia e cada hora, né, com a palavra de Deus, com a Bíblia. Então vou pedir para você poder assistir o vídeo até o final, porque vou deixar aqui alguns conselhos bíblicos e conselhos valiosos, conselhos que aplicando elas mudam bastante a nossa vida. Então se você já se inscreveu no canal, então vamos para o nosso vídeo. Querido, hoje vamos falar acerca de como vencer o pecado. Quando nós estamos a falar de como vencer o pecado, estamos a falar de algo muito importante na nossa vida, porque todo cristão anseia viver sempre na presença de Deus e todo cristão anseia viver uma vida, ou seja, ter uma vida estável, ter uma relação íntima e ter uma comunhão forte com Deus. Mas porém, isso tudo é atrapalhado pelo pecado. Quando nós caímos no pecado, nós quebramos a nossa comunhão, nós quebramos o nosso relacionamento com Deus. Mas porém Deus sempre Ele nos chama, porém Deus Ele quer sempre que nós possamos estar sempre na sua presença. Mas o pecado nos atrapalha, o pecado cria uma separação e cria uma barreira entre nós e o nosso Deus. Nós vamos ler a Bíblia no livro de 1 de João, 1 de João 3, no verso 8, para nós podermos ouvir algum detalhe muito importante. Toma a leitura, diz assim a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: aquele que vive pecando pertence ao diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. A razão pela qual o Filho de Deus veio foi esta: destruir as obras do diabo. E não veja, desde o princípio até aqui, sempre Deus quer destruir as obras do diabo. Ou seja, Deus sempre quer destruir todas aquelas tentações, tudo aquilo que Satanás tem armado para nós. Então por isso que Jesus ele veio se manifestando no mundo para poder nos dar a liberdade, para poder nos dar um relacionamento, para nós podermos ter uma conexão entre Deus e seres humanos. Então a Bíblia declara e a Bíblia diz que o diabo ele vive pecando desde o princípio. Porém a Bíblia diz que todo aquele que pecar, ele se alia com Satanás. Então nós somos filhos de Deus, nós não queremos nos aliar com ele. E você pode perguntar: tá bom, irmão, eu não quero me aliar com ele, então o que eu devo fazer? Vou pedir para você ter muita calma e assistir o vídeo até o final, porque vou deixar aqui conselhos muito bons, 2 conselhos bíblicos que vão te ajudar bastante. Então vamos. Primeiro conselho, nós vamos ver que o livro de Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 1 a 2, nós vamos encontrar um detalhe muito importante, que é o nosso primeiro conselho. Vou tomar a leitura para você, deixa eu procurar aqui o verso, o livro de Hebreus 12, diz assim a palavra de Deus: e quanto a nós, temos esta grande multidão de testemunha ao nosso redor. Portanto, vamos pôr de lado tudo o que nos atrapalha, o pecado que nos amarra, e vamos correr com perseverança a corrida que está à nossa frente. Querido, de acordo com este verso, Hebreus 12, verso 1, então vamos perceber que o autor, né, do livro de Hebreus, ele diz que vamos correr com perseverança aquilo que nos aguarda. O que nos aguarda? O paraíso. O que nos aguarda? É ter uma relação. O que nos aguarda? É ter uma relação, ter uma vida boa com Cristo. Porém a Bíblia diz que nós devemos correr com perseverança para nós podermos alcançar aquilo que é a eternidade, ou seja, aquilo que é a salvação. Porém todo homem, toda pessoa, toda a humanidade tem uma meta e tem um foco para poder alcançar, que é a salvação, a vida eterna. Então nós devemos correr cada dia, cada hora, para nós podermos ganhar essa vida eterna. Como correr? Correr, aqui dito, é sempre se manter na presença de Deus, ler a Bíblia, estudar ela e, acima de tudo, se manter sempre inspirado, procurar o Espírito Santo, buscar pela voz de Deus, buscar por Deus. Não, ali nós estaremos sempre na presença de Deus, estaremos a correr sempre para ganhar a vida eterna. E no mesmo verso também, no mesmo verso, o autor diz que devemos deixar de lado o pecado que nos amarra. Querido, veja, o pecado é algo que nos aprisiona, o pecado ele nos amarra, o pecado, a finalidade do pecado é a morte, porque o próprio pecado ele nos condena à morte.
Então por isso a Bíblia diz que o pecado nos amar. Porém, se o pecado nos amar, nós devemos fugir dele. Mas porém, como devemos fugir? O mesmo livro de Hebreus, no verso 1, a Bíblia ainda diz que devemos deixar de tudo aquilo que nos atrapalha. Querido, eu vou ser muito sincero consigo. Veja, aquilo que nos atrapalha são coisas que nós temos contemplado, são coisas que nós temos feito diariamente. Cada um sabe o que lhe atrapalha. Cada um sabe qual é o seu ponto fraco. E acima de tudo, cada um sabe como que ele é tentado. Alguns são tentados no prazer sexual, alguns são tentados no dinheiro, alguns são tentados pelo trabalho, alguns são tentados pelo comer, alguns são tentados de várias formas. Então Satanás ele tenta as pessoas de diversas formas. Então a Bíblia diz que nós devemos deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha. Querido, se algo que te atrapalha para você não progredir, para você não prosperar na caminhada e na vida cristã, largue isso, largue, porque não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. E não, porém, o que nós devemos fazer é olhar para Cristo, termos o alvo e corrermos atrás desse alvo e termos um foco determinado. Devemos ter alvo e foco. E não devemos olhar sempre para Cristo, devemos sempre olhar para Deus. Porque nada que nós possamos fazer a não ser correr, a não ser sempre nos manter na presença de Deus. Então, a Bíblia diz que nós devemos deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha. Então, o primeiro conselho é deixar de lado o que nos atrapalha. Isso é muito importante. E também a Bíblia diz que o pecado nos amarra, nos aprisiona. E quando o pecado nos aprisiona, nós não conseguimos mais contemplar a Deus. Não conseguimos mais estar na presença do próprio Cristo. Então, o pecado traz consequências drásticas na nossa vida. Então, nós devemos fugir do pecado, devemos vencer o pecado. E a Bíblia diz no livro de Tiago 4, no verso 7, diz que resistir ao diabo, sujeitai a Deus e resistir ao diabo. Então, nós devemos sempre resistir Satanás. O que é resistir? Nós devemos persistir em fazer o bem e resistir o mal. Quando o mal nos aparece, nós devemos saber identificar que isso é mal e devemos deixar de praticar essa coisa. Aí nós estamos a resistir o mal e o mal, finalmente, ele nos abandona sozinho. Então, automaticamente, quando nós resistimos ao mal, ele se afasta de nós, porque Satanás não suporta a presença de Deus nas nossas vidas. Então, querido, o primeiro conselho é deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha. Se, por exemplo, é teu Facebook que te atrapalha, então largue. Se teu WhatsApp que te atrapalha, então largue. Se são músicas que você tem ouvido que te atrapalha, então largue. Se são vídeos que você tem consumido que te atrapalha, então largue, querido. Nada que você possa fazer a não ser fugir do pecado, porque o pecado nos leva até a morte. E não estou a dizer que Facebook, WhatsApp é pecado. Não. Estou a dizer, mas se caso isso te faz cair, largue. Não adianta nada. Não devemos largar todas as coisas que nos levam à ruína. E o verso 2, a Bíblia diz assim: vamos fixar os nossos olhos em Jesus, que é a fonte da nossa fé e quem a torna completa. Ele, em troca da alegria que lhe tinha sido oferecido, suportou a cruz sem fazer caso da humilhação que sofreu. E agora ele está sentado à direita do trono de Deus. Querido, vamos pegar aqui as primeiras palavras. Vamos fixar os nossos olhos em Jesus. Querido, para nós podermos vencer o pecado, é necessário que nós fixemos os nossos olhos em Jesus. O que é fixar os olhos em Jesus? Ter a fé, manter aquela fé, olharmos sempre para o autor da fé, que é Jesus, e olharmos sempre para o autor da vida, que é Jesus. Nós devemos ser pessoas dependentes de Jesus. Nós somos pessoas dependentes, não independentes. Nós dependemos de Jesus para termos a vida. Dependemos de Jesus para termos saúde. Dependemos de Jesus para termos alguma coisa em nossa casa. Não, querido, vamos fixar os olhos em Jesus. E quando nós fixarmos nossos olhos em Jesus, nós vamos vencer esse pecado. Por isso que eu disse, foco e determinação. Não, nós devemos ter sempre foco. O nosso foco é Jesus, que é o centro de adoração, que é o centro que é o guia para o cristão. Então nós devemos manter o nosso foco em Jesus. Vamos fixar os nossos olhos em Deus. Vamos fixar os nossos olhos em próprio Jesus, porque é nele que sai a vida, porque ele é a fonte da vida, ele é quem jorra a vida. Querido, a quem você tem fixado a sua vida? A quem você tem fixado os seus olhos? Será que você tem fixado seus olhos em mulheres, em vídeos pornográficos, em amizades que não te levam a crescimento espiritual? Se todas essas coisas, se você tem fixado os seus olhos, querido, largue. Seja muito sincero, largue essas coisas e comece a fixar os seus olhos em Jesus, porque a Bíblia diz que os olhos são a luz do corpo.
sem que o corpo, se a luz, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo também vai ser mau. E não vamos fixar os nossos olhos em Jesus, que Ele que é o autor e consumador da fé. E não, Deus, Ele está no alto e nós sempre devemos clamar a Ele. Qualquer coisa, devemos ir a Ele, pedir a Ele em oração. Assim Deus, Ele irá fazer nossa vida prosperar. E assim nós estaremos a vencer a cada dia o pecado. Porque Satanás não gosta dos homens que clamam ajuda divina. Ele não quer isso e ele não gosta disso. Não, se você quer vencer, comece a fixar seus olhos em Jesus. E por outra, aprenda a fazer o bem. Veja o que a Bíblia diz. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia no livro de Romanos, né? Romanos 12, 20, 21. Não permita que o mal vença a você, mas vença o mal fazendo. Querido, o texto é muito claro. O texto é muito sincero conosco. Devemos vencer o mal pelo bem. Se nós queremos vencer o pecado, devemos vencer o pecado através de fazer o bem. E não, se aquilo que você acha que isso não é bom para ti, largue, não faça aquilo que você acha que é bom. Porque a Bíblia ele é cheio de conceitos. A Bíblia é o guia do cristão. A Bíblia é o livro que nos orienta. Tudo nós devemos nos espelhar na Bíblia. Devemos vencer o mal pelo bem. Vamos fazer o bem. Porque a Bíblia diz: todo aquele que conhece o bem e não pratica, comete pecado. Então, como que nós não vamos cometer pecado se nós não praticarmos o bem? Vamos aprender a praticar o bem a cada dia. Porque o nosso Deus é bondoso. Porque o nosso Deus sempre é bom conosco. Então, nós também devemos ser bem, devemos ser também bons para com os outros. E acima de tudo, devemos ser bons com todos aqueles que estão ao nosso redor e à nossa volta. Vamos fazer o bem. E saiba de uma coisa: Deus é Ele que sempre nos ajuda para nós podermos vencer o pecado. Não há ninguém que possa nos ajudar. Por isso, a ajuda divina é muito importante na vida do ser humano. Vamos clamar pela vida. Vamos clamar pela ajuda divina. E vamos clamar para que Deus possa nos ouvir. Vamos clamar para que Deus possa abrir seus ouvidos, para que possa atender às nossas orações. Se nós estivermos em pecado, se nós estivermos a passar por uma dificuldade ou uma tentação, vamos sempre orar, vamos sempre entregar a Deus. Veja o que diz o salmista no livro de Salmos 54, no verso 4 diz assim: mas Deus, o Senhor, é a minha ajuda. O Senhor protege a minha vida. Veja, primeiro, Deus ele te ajuda. De seguida, Ele protege a sua e a minha vida. E não, querido, preste muita atenção. Deus é Ele quem nos sustenta. Deus é Ele quem tem nos ajudado. Não é por sua força, não é por vontade humana, e não é por força humana em que você tem vencido todas as coisas na sua vida. Saiba que há um Deus que tem te ajudado. Saiba que há um Deus que tem te protegido. Muitas pessoas hoje, que nós estamos a falar, nesse momento em que estás assistindo o vídeo, muitas pessoas estão a morrer. E algumas pessoas estão a passar por acidentes. E algumas estão a passar por momentos cruciais na vida. Mas se você está aqui, bem de saúde, e assistindo esse vídeo, é porque Deus te orientou e Deus te guiou. Deus hoje está a falar consigo por meio dessas palavras, dizendo: filho, sou eu quem te ajuda, sou eu quem te sustenta, sou eu quem te protege. E a Bíblia diz que devemos sempre fixar os nossos olhos em Jesus. E nós devemos ser pessoas que andam segundo a vontade de Deus e que fixam seus olhos em Jesus. Não, querido, se você quer andar, se você quer vencer o pecado, lembre-se que há um Deus que te ajuda. Mas, porém, se você quer ajuda divina, você tem que orar, você tem que clamar a Deus, você tem que buscar a Ele diariamente. Se Deus vai te ouvir, Deus vai te ajudar a vencer todos os pecados. O ser humano não pode vencer o pecado, porque o ser humano é muito fraco. Ele mesmo não tem poder algum. Nós dependemos de Deus. Nós somos seres humanos dependentes de Deus. Sem Deus, nós não temos vida. Então, querido, vamos buscar a Deus. E esse foi mais um vídeo do canal. Espero que você tenha gostado. E se esse vídeo foi muito útil para você, ajude também os outros caminhando nesse vídeo e se inscrevendo no canal, ativando o seu... se inscrevendo no canal, deixando o seu like e seu comentário. Eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser e se Deus assim permitir. Um beijo.